nossa conferência inaugural, proferida pela minha querida colega, amiga, professora Leonor Werneck dos Santos, terá como título Língua e Literatura na Escola, Propostas e Desafios. A professora Leonor é titular de língua portuguesa da UFRJ, onde atua desde 1995, com mestrado e doutorado também pela UFRJ. Tem pós-doutorado na Universidade Aberta, em Portugal, sob a supervisão da professora Isabel Roboredo Seara, em 2018, e também na Universidade Federal do Ceará, sob a supervisão da professora doutora Mônica Cavalcante, professora da Universidade Federal do Ceará, em 2013, com bolsa de pós-doutorado sênior do CNPq. A professora Leonor é ex-professora de ensino fundamental e médio, Colégio Pedro II, Rede Municipal e Particular do Rio de Janeiro, portanto, é uma pessoa que tem, como eu também, uma larga experiência na educação básica desse país, não é? A professora Leonor é membro do GT de Linguística de Texto e Análise da Conversação da nossa Associação Nacional de Pós-Graduação em Letras e Linguística, a ANPOL. Como vocês verão pelos slides da professora Leonor, ela também tem um site, né, que estará informado na sua apresentação, e um Instagram, que são locais, não é, virtuais, em que é possível acessar a produção da professora Leonor, suas informações e demais, né? Então, eu, com essa breve apresentação, muito honrosa para mim, né, vou passar agora a palavra à professora Leonor, que fará a sua apresentação em cerca de 30 minutos, e nós ainda teremos, né, convidamos as pessoas que estão assistindo para, no chat, encaminhar as suas perguntas, que eu vou depois transmitir à professora. Talvez ela não tenha tempo de responder a todas, mas vamos tentar fazer com que ela possa interagir da melhor forma possível com todos que estão aqui assistindo. Muito agradeço também a presença de todos aqui hoje, tá? Então, passo diretamente a palavra a Leonor. Bom dia a todos. Bom dia, eu vou começar logo compartilhando a tela, e aí, enquanto isso, eu já vou começando a agradecer e a fazer alguns comentários preliminares. Só queria pedir para a Mariângela me dizer se está bem nítida essa apresentação. Está bem nítida, Mariângela? Está, Leonor, está. Tá. Bom, então, bom dia a todos. Eu quero agradecer muito a comissão organizadora, especialmente a Aline e ao Denis, que foram meus alunos na graduação, né? Muito bom quando os ex-alunos nos procuram, lembram da gente, e principalmente por poder participar de um evento como esse, com esse nome tão bacana, Educação ao Rés do Chão. E ainda mais tendo como colega, compartilhando esse momento, a Mariângela, que é uma colega que eu admiro há tanto tempo e com quem eu tenho um contato excelente também, né? Então, eu fico muito feliz com esse convite, eu espero poder colaborar com vocês. Eu pensei numa fala de aproximadamente meia hora para poder dar tempo, né, para vocês comentarem, fazerem perguntas. E, como a Mariângela falou, eu tenho um site, eu também estou divulgando aqui nesse primeiro slide o Instagram do meu grupo de pesquisa, do GPLint, e do projeto PIBID, né, que eu estou coordenando junto com uma colega da Faculdade de Educação, Alessandra Fontes, para que vocês tenham contato com o que nós estamos produzindo na universidade, tá? Então, eu fui convidada para fazer uma conferência de abertura para um evento tão importante, com participação de professores da educação básica, com participação de licenciandos da Faculdade de Letras, colegas de várias instituições, para articular língua e literatura na escola. Então, é isso que eu vou fazer com vocês. Eu pensei em trazer uma proposta bem prática. Então, eu vou só fazer um rápido comentário inicial sobre essa relação entre língua e literatura na escola. E aí, depois, eu já vou passar para as propostas de atividade, sugestão de abordagem, e eu resolvi fazer um recorte, né, gente? Porque não dá para falar de tudo. Língua e literatura na escola é uma vida de pesquisa. Eu, na verdade, eu fiz um recorte, eu selecionei algumas obras de literatura infantil que podem ser trabalhadas no ensino fundamental. Eu não vou falar hoje de ensino médio, mas depois, nas perguntas, se vocês quiserem, a gente pode falar um pouquinho sobre ensino médio também, tá? Então, eu abro com essa citação do Bartolomeu Campos de Queiroz, porque eu acho que a gente tem que sempre reverenciar aqueles que nos precederam e que nos inspiraram, né? Texto e leitor ultrapassam a solidão individual para se enlaçarem pelas interações. Ler é somar-se ao mundo, é iluminar-se com a claridade do já decifrado. Escrever é dividir-se.
Cada palavra descortina um horizonte, cada frase anuncia outra estação. E os olhos, tomando as rédeas, abrem caminhos entre linhas para viagens do pensamento. Então, com essa epígrafe do Bartolomeu Campos de Queiroz, eu abro essa minha fala, tá? Citando também Eni Orlandi, quando ela fala da questão da interpretação. Então, eu vou fazer um paralelo aqui com vocês entre o ensino de literatura e o ensino de língua, procurando articular, principalmente leitura e análise linguística. Produção não vai dar tempo, mas eu posso dar algumas sugestões mais para o final também, tá? Mas pensando exatamente na análise linguístico-semiótica, na leitura, né? Leitura/escuta, na análise de textos orais escritos e multimodais, e na produção de textos, que é a proposta que vem desde a década de 90 nos PCN e também mais recentemente na BNCC, em vários livros didáticos, vários pesquisadores que defendem isso, né? Então, essa citação da Eni Orlandi eu acho interessante, que ela fala que a interpretação está presente em toda e qualquer manifestação da linguagem. Não há sentido sem interpretação. Mais interessante ainda é pensar os diferentes gestos de interpretação, uma vez que linguagens, ou as diferentes formas de linguagem, com suas diferentes materialidades, significam de modos distintos. Então, é aquela visão de que a gente não tem uma interpretação única, que a gente não pode olhar para todos os textos com o mesmo olhar, né? Nós temos que fazer uma adaptação nesse olhar. E não é à toa, a gente também tem que parar para pensar politicamente, né? Não é à toa que o ensino de literatura é o primeiro a ser descartado quando determinados políticos chegam ao poder, né? É o primeiro a ser descartado e é o primeiro a ser desrespeitado. Não é à toa que isso acontece. Não é porque literatura é menos importante, muito pelo contrário, é pela importância da literatura que ela muitas vezes é deixada de lado, às vezes até pelos próprios professores, né? Afinal de contas, como diz aí o Armandinho, os professores são muito perigosos, podem ensinar o povo a pensar. E nada melhor do que um texto literário para nos trazer esse tipo de reflexão. Então, só para relembrar, né, eu não vou ficar me detendo em teoria, porque eu quero passar mais para a prática, mas só para relembrar que os documentos oficiais, as diretrizes que vêm norteando a educação já há mais de 20 anos, defendem o trabalho com a leitura, com a análise linguística e com a produção articulada a textos variados, artístico-literários ou não, orais, escritos, multimodais, né? Pensando sempre na formação crítica do cidadão, na leitura crítica e na produção crítica. Nessa perspectiva, a leitura deve valorizar vários aspectos diferentes. Quando a gente fala em leitura, a gente comete alguns equívocos. Às vezes, simplifica a leitura como busca de informações, assim, identificar, né, quem fez o quê, quando, onde, parece até lead de jornal, né, de notícia de jornal. Ou como um estudo do texto, então é aquela coisa assim, vou pegar um texto de geografia, vou pegar as informações, vou estudar esse texto, ou como um estudo da estrutura do texto, que acontece muito nas aulas de português, né? Então tem que aprender a estrutura do texto narrativo. O texto como pretexto, a leitura simplesmente para retirar um exemplo de um sujeito composto e pedir para o aluno classificar. E a leitura também, às vezes, como uma fruição, mas como uma fruição assim meio desregrada, né? Na verdade, a leitura é isso tudo junto e misturado, mas a gente tem que saber exatamente qual é o objetivo que a gente tem na sala de aula. Então, se por um lado a gente tem que ter o prazer da leitura, por outro lado a gente também tem que ter o trabalho com o texto. Nem todo texto é tão facilmente prazeroso assim, e nem todas as percepções que a gente tem do texto são tão simples assim. Né? Então, a gente tem que observar a leitura como a construção de sentidos de gêneros variados em diversos contextos e com linguagens variadas também, observando o acionamento de conhecimentos prévios, conhecimento de mundo, conhecimento linguístico, textual, contextual e intertextual também, tá? Aqui eu não vou ler esses trechinhos, mas são trechinhos que eu retirei dos parâmetros, que às vezes a gente lê os parâmetros, a BNCC, e não consegue entender muito bem as partes que compõem esses documentos, né? Mas em alguns momentos dos parâmetros aparecem lá os conteúdos para a prática de leitura e produção de textos orais e escritos, né? E ali já há pistas do que a gente pode observar, articular elementos linguísticos a outros de natureza não verbal, quer dizer, observar as relações multissemióticas, né? Articular os conhecimentos prévios e as informações textuais, acionar inferências,
as relações entre os diversos segmentos do texto, entre o texto que está sendo lido e outros textos, a segmentação textual, eu vou mostrar exemplos daqui a pouco, e as relações entre o texto e outros recursos também que o acompanham, né? No caso da literatura infantil, tem também as ilustrações, então não dá para você fazer a leitura só da ilustração ou só do texto escrito, porque o diálogo entre essas linguagens é que colabora para a compreensão do texto, né? E aí, só retomando Bartolomeu mais uma vez, né, o porquê de pensar no texto literário, né? Porque se o texto é literário, ele busca divergência. Eu adoro essa definição do Bartolomeu, né? Cada leitor tem uma possibilidade de participação, o que não significa vale tudo na leitura, né? Que também é outro equívoco quando se fala de leitura e de ensino de texto. Eu trabalho com texto literário, trabalho com língua portuguesa, interpretação de texto. Vale tudo. Então, às vezes, a pessoa pula do gabarito para o vale tudo, não é nenhum dos dois lados, né? Então, se o texto é literário, ele busca a divergência, e é essa divergência, esse incômodo, é esse choque que a gente tem por algum aspecto do texto que a gente tem que trabalhar em sala de aula em várias perspectivas. Então, agora eu já começo aquilo que eu queria me propor como proposta de atividade de leitura. Eu selecionei 4 livros de literatura infantil e juvenil para mostrar. Infantil, né? Eu não gosto muito dessa classificação, a gente sabe que há vários problemas, mas a gente sabe também que o texto acaba meio que selecionando um leitor. Então, o primeiro livro é o Nina África, né? E como boa leitora de texto literário, a gente não pode trabalhar com um livro de literatura infantil sem analisar a capa. Meus ex-alunos sabem disso muito bem, eu sempre falo disso. Quem já me ouviu em outras palestras também sabe disso, né? Essa capa tem uma série de pistas textuais de acionamento de conhecimento prévio, desde os grafismos que nos lembram, grafismos que nós geralmente associamos à África, até a menina negra, a roupa que ela usa, a boneca que ela segura, o macaco que aparece do lado, a noite. O que a noite tem a ver com a história? O conto que eu vou sugerir de leitura para vocês é exatamente sobre o nascimento das estrelas. A ambiguidade do título, né? Nina África, o subtítulo é Contos de uma África Menina para ninar gente de todas as idades. Então tem uma ambiguidade de Nina, menina, e Nina, ninar, né? Então, algumas questões que nós poderíamos pensar, eu só trouxe algumas, é pensar, por exemplo, que esses contos são contos da tradição oral, e no texto do conto aparecem pistas a respeito disso, que essa história sempre foi contada de geração para geração, desde o início dos tempos, essa história é contada desde que o mundo é mundo, né? Então, há pistas no texto que nos fazem lembrar isso. Outro aspecto também, eu vou falando meio rápido, tá, gente? Mostrando os exemplos, porque eu quero mostrar bastante exemplo para vocês. Outro trecho muito interessante é observar as relações de causa e consequência que aparecem no texto. Observe que eu não estou preocupada aí com uma classificação de causa e consequência, mas com a identificação de momentos do texto que alguns elementos são causa de outros, alguns elementos são consequência de outros. Então, essa é uma atividade bastante interessante de leitura e que também está associada à análise linguística. Outro trecho interessantíssimo, esse conto é o conto do nascimento das estrelas, né? Por que as estrelas apareceram no céu? E a história é que as mulheres estavam num pilão, socando grãos, só que elas começaram a se animar tanto, socando os grãos e cantando, que elas não viram que o pilão estava indo alto demais, e o céu era um manto azul que cobria o mundo. Então, conforme elas foram mexendo com o pilão, elas foram furando esse pano, e aí com isso nasceram as estrelas, né? E aí o céu começa a gritar, porque ele começa a sentir dor com esse bate-bate do pilão, que as mulheres não percebem que estão furando o céu. Então, tem um trecho bastante interessante que você tem o alongamento da semivogal, né? Ai, ui, o céu gritando, né? E as mulheres, ouvindo aquele barulho, estão tão distraídas, falam assim, vai chover. Elas não percebem que é o céu gritando. Então, aparece a fala do céu com o travessão, a fala das mulheres com as aspas, o uso dessas interjeições, o sentido dessas interjeições no texto. Esses exercícios estão no livro que eu escrevi com a Rosa Kubarich e com a Cláudia Teixeira. Eu coloquei aqui como sugestão de leitura para quem quiser. Outro trecho interessante é que quando vai falando das mulheres batendo no pilão, fala que a cadência desse bater
foi crescendo, crescendo, crescendo. Então, a repetição desse verbo no gerúndio, a ausência do E no final, essa ideia de continuidade, de ação que está sempre em progresso, de uma ação que era quase que infinita, né? Então, essa percepção é interessante, e é interessante mostrar para o aluno que se você mudar o verbo, se você passar para o pretérito imperfeito ou para o pretérito perfeito, muda o efeito no texto, né? Outra coisa também, que parece bastante óbvio, mas nem sempre é óbvio, principalmente para os alunos, o céu e a terra aparecem como personagens na história, portanto, aparecem com letra maiúscula, né? E também alguns aspectos de interpretação que podem ser observados, como os costumes de moradores de aldeias africanas que aparecem no conto. Então, o conto se ambienta na África, tanto pelos costumes, quanto pelas referências à África, as referências também à criação, o mito de origem, né, a origem das estrelas. Outro exemplo que eu quero mostrar para vocês de trabalho com a literatura em sala de aula é com o livro Unidunité, da Ângela Lago. Esse livro geralmente é trabalhado com crianças bem pequenas, né? Minha filha adorava quando era pequenininha, tinha 5 anos mais ou menos. Ela e os amigos dela adoravam quando eu contava essa história para eles. Nessa história acontece um crime, e o crime é que começam a acontecer roubos na cidade. E só que é um livro que brinca com parlendas, cantigas de roda, histórias, músicas populares. Então tem o Unidunité, tem o Salamé Mingué. O Salamé Mingué é até engraçado, porque aí é o salame que mingua, é o salame que é roubado, né? O sorvete colorê também tem um problema lá com o sorvete. O gato mia, e a dona Chica se admira com o berro que o gato deu, inclusive a ilustração da capa, né? A dona Chica tocando piano e o gato dando um miado e saindo correndo. Então tem toda uma brincadeira com outras linguagens, uma referência intertextual, o cravo brinca com a rosa. Então, assim, é toda uma brincadeira intertextual, e as páginas têm trechos pequenos que vão se assemelhando a cenas de filme, né? Parece que você está assistindo a cena. Mas o trechinho que eu destaquei para vocês é um trecho muito interessante de uso da pontuação, porque o texto poderia aparecer assim, desculpa, já de noitinha, Rosa voltou para casa, respirou fundo e abriu a porta de uma vez, e foi andando até o piano, um passo e mais um, o prato de salame estava vazio. Poderia ser lido dessa forma, poderia ser retirado o ponto final dessas frases. Só que o efeito não ia ser o mesmo, porque quando você lê esse texto, você tem que ler respeitando a pontuação também. E já de noitinha, Rosa voltou para casa, respirou fundo e abriu a porta de uma vez. E foi andando até o piano, um passo e mais um. O prato de salame estava vazio. Ou seja, ela vai andando pé ante pé. E o efeito de sentido do uso do ponto final é exatamente esse. Parece que a gente está vendo, né? Quando eu conto essa história para crianças, elas morrem de rir, porque aí o legal é você contar e ainda fazer a ênfase, né? E foi andando até... Então, assim, o uso do sinal de pontuação cria um efeito completamente original nesse trechinho e desrespeita totalmente qualquer regra de pontuação que a gente aprenda, né? Na verdade, é um uso estilístico dos sinais de pontuação. Muitas reticências, observem que no final, e viu, reticências. Aí acaba a página, é um trechinho pequeno, acaba a página, você tem que virar a página. Então, é uma criação de suspense também pelo uso da pontuação, né? Outro trecho muito interessante, outro livro interessante que eu acho vale a pena mostrar para vocês, eu vou ler essa história, esses 3 parágrafozinhos, só para vocês já irem acionando o conhecimento de vocês, né? Era uma vez uma mamãe pata e um papai pato que tinham 7 bebês patinhos. 6 eram patinhos normais, o 7º, porém, era um patinho realmente feio. Eu garanto que nessa hora vocês já acionaram patinho feio, né? Mas tem umas pistas aí que eu queria que vocês observassem. Todo mundo dizia, mas que bando de patinhos tão bonitinhos. Todos menos aquele ali. Puxa, mas como ele é feio. O patinho realmente feio ouvia o que as pessoas diziam, mas nem ligava. Sabia que iria crescer e provavelmente virar um cisne, muito maior e mais bonito do que qualquer outra ave do lago. Então, eu cortei a história de propósito nesse trecho, porque
esse patinho feio é o patinho feio que conhece a história do patinho feio, né? Já tem toda uma brincadeira intertextual nesse texto. Outra coisa interessante é o uso do realmente. É um intensificador, né? Ele não era um patinho feio, ele era um patinho realmente feio. E o que poderia, na primeira vez que essa expressão aparece, poderia ser simplesmente um comentário, né? Uma ênfase à feiura do patinho, depois passa a fazer parte do sintagma. O patinho não é só o patinho feio, é o patinho realmente feio. É quase como se fosse o sobrenome do patinho, né? Faz parte da construção desse patinho. Então vejam que aqui você já começa a desconfiar que essa história que você vai ler não é a história do patinho feio. Então tem o uso do realmente, tem essa grosseria que as pessoas diziam, né? Imagina as pessoas dizendo, nossa, como ele é feio. Então enfatizando muito a feiura do patinho. E o patinho realmente fez sabendo que ele podia virar um cisne, então ele nem ligava, não ia agir igual o patinho feio da história tradicional, né? E aí vem o último parágrafo dessa história. Bem, só que no fim ele era apenas um patinho realmente feio, e quando cresceu tornou-se apenas um pato grande realmente muito feio. Fim. Então, essa história é uma desconstrução da história do patinho feio, com pistas linguísticas que já vão apontando desde o início uma reconfiguração da história, né? Essa história vem do livro Patinho Realmente Feio e Outras Histórias Malucas, e é um livro que brinca com várias linguagens, inclusive com as advertências do Ministério da Saúde, né? Já foi comprovado que essas histórias são realmente malucas e com certeza perigosas para a sua saúde. Então, é um livro que desconstrói a imagem do livro, inclusive na hora do sumário. Literalmente, o sumário é desconstruído, o sumário cai no chão. Então, na hora que você abre a página do sumário, as páginas estão embaralhadas, você não sabe em que página estão os contos. E a estrutura dessa história, especialmente do Patinho Feio, que eu selecionei porque era a menor história do livro, era mais fácil mostrar, você observa que essa intensificação da feiura do pato, que aparece desde o primeiro parágrafo, vai sendo repetida, e essa repetição causa um efeito de sentido também, né? E aí, quando ele cresce, ele não é mais um pato realmente feio, ele é um pato grande, não é mais um patinho, ele é um pato grande, realmente muito feio. Então, mais uma vez, uma intensificação. Só de curiosidade para quem quiser, o patinho realmente feio, realmente é muito feio, e ele aparece logo na capa, tem dente, língua de fora, pé descomunal e tal. Para finalizar, o livro A Boca da Noite, que é um livro escrito pelo Cristino Apuchama, que é um escritor indígena, ilustrado pela Graça Lima, é um livro premiadíssimo. Esses 2 primeiros slides eu fiz com base num artigo inédito, que deve sair esse ano, da Rosa Kubarriche. E nesse livro é impossível você desconsiderar os aspectos multimodais, né? O tempo inteiro nós nos vemos diante de ilustrações que fazem uma narrativa visual cinematográfica, que trazem para nós informações variadas a respeito da história. Então, essa ilustração inicial aqui, que eu coloquei aqui embaixo, né, que é uma ilustração de página dupla, imediatamente nos remete ao Rei Leão, né? A gente já lembra logo aquela pedra, né, aquela pedra do reino, uma imagem cinematográfica, e a gente percebe nesse livro alguns contrastes. Primeiro, um contraste muito grande entre natureza e seres humanos, né? Então, a natureza e os indígenas que participam da história. Segundo, um contraste muito grande entre os adultos e as crianças, porque é a história do índiozinho que quer saber, ouve a expressão boca da noite, e ele fica assim, mas como assim, a noite tem boca? Será que se tem boca, deve ter pé? Como é que é essa história de boca da noite? E aí ele tenta descobrir o que é a boca da noite, e os adultos vão enrolando ele. Ninguém consegue explicar direito o que é a boca da noite, e o garoto e o irmão começam a ficar intrigadíssimos, cada vez mais curiosos para descobrir o que é a boca da noite, né? Então, esse contraste entre a linguagem do adulto e a linguagem da criança, entre a visão de mundo do adulto e a visão de mundo da criança, entre a natureza e os seres humanos, esses contrastes fazem parte da constituição do texto do livro A Boca da Noite, tá?
Outro aspecto também é que é um texto escrito, mas que remonta também a uma tradição oral, né? Então, a todo momento, nós somos apresentados a trechos em que você percebe que realmente está havendo um diálogo entre os personagens, uma tentativa de demonstrar uma linguagem mais próxima da oralidade, né? A gente sabe que é sempre uma simulação, como dizia o Marcuse, né? Um texto escrito que simula uma linguagem oral, mas é bastante interessante esse contraste também. Então, aqui eu mostro para vocês algumas dessas ilustrações. Essa ilustração na horizontal é muito interessante, que mostra a pequenez do menino e o gigantismo do pai, né? Aqui também, o pai sempre numa posição de conselheiro do filho, aparece o avô também na história, e a natureza tomando conta de várias ilustrações, né? E aí, quando o menino começa a perguntar o que é a boca da noite, lá vem o conselho do pai, né? Filho, boca serve também para não meter o corpo em confusão. E pode ficar fechada também, porque o garoto não para de falar, não para de perguntar o que é a boca da noite. O pai já não aguenta mais aquele trelelê. E aí o garotinho fica pensando, com essa resposta do meu pai, deu para entender que ele não sabe tanto assim sobre a boca da noite. Então você vai vendo essa visão de mundo diferente entre o pai e o filho. Agora, para mostrar alguns aspectos linguísticos também que a gente pode destacar, linguísticos, propriamente linguísticos, né, que a gente pode destacar, eu só gostaria de retomar tanto o texto da Irandé Antunes quanto da Terezinha Costa Rubens a respeito do ensino de língua portuguesa na escola, né? Que a gente tem que observar que a língua é uma atividade interativa e que na hora da compreensão e do uso da linguagem, a gente tem que perceber outros componentes, além dos componentes gramaticais, né? E ao ler um texto, a gente tem que perceber toda a composição estrutural desse texto. Então, aqui eu mostro para vocês alguns exemplos, que há muitos, mas são alguns exemplos de aspectos linguísticos que podem ser destacados no texto, obviamente sem trabalhar o texto como pretexto, porque o objetivo não é esse, mas aspectos linguísticos variados que podem ser trabalhados no livro Boca da Noite. Aliás, abrindo parênteses, esse livro não é um livro para crianças, né? O fato de ser classificado como livro infantil não significa que seja apenas um livro que possa ser lido por crianças de 8 ou 9 anos. Ele pode ser lido por leitores de qualquer idade, ele faz muito sucesso na educação de jovens e adultos, até pela relação entre pai, filho, avô, neto, né? É muito interessante o trabalho com esse livro. Então, em primeiro lugar, a gente percebe nesse texto uso de linguagem informal em alguns momentos, né? Uma tentativa de simular uma oralidade, frases e parágrafos curtos, e isso não é à toa. Se vocês lembrarem do exemplo do Uni do Unité, aquelas frases curtas, elas conferem agilidade na leitura e uma agilidade na narrativa também. Os parágrafos curtos e os cortes nos parágrafos, isso daí faz parte do projeto editorial também, né? Quando você corta o parágrafo para o leitor ser obrigado a virar a página para continuar a história, faz lembrar aqueles cortes que nós temos em alguns filmes, que tem a cena, quando você está tentando entender a cena, para e muda para outra cena. Então, isso acontece muito nessa história também, né? Uma simplicidade, aparente simplicidade estrutural das frases, mas que, na verdade, é constitutivo da história. Né? Usos sintáticos e estilísticos da pontuação, muito uso de reticências. Aliás, quem dá aula para criança, principalmente, deve saber que as crianças adoram usar reticências, né? Eles colocam reticência no final da história, depois escrevem fim e colocam reticências depois de fim. Muito interessante isso. Então, a gente percebe também nesse texto usos sintáticos e estilísticos da pontuação, né? A construção narrativa do suspense também por causa do projeto gráfico, como eu falei aqui. A descrição objetiva de ambientes e personagens, que também confere mais agilidade à narrativa. Então, não tem aquela descrição longa, a descrição é rápida, é curta. A passagem temporal também é rápida e a narrativa é cíclica, parece que ela volta o tempo inteiro para o início. Mas essa passagem temporal é marcada pela progressão dos fatos, nem tanto pelo uso de expressões adverbiais. É uma estratégia interessante também. A própria multimodalidade do livro, né? É impossível ler esse texto sem falar das ilustrações. O predomínio do discurso direto e indireto livre também, em que parece que a gente está na cabeça do personagem, né? Parece que a gente se coloca na posição
do menino tentando refletir, tentando entender o que é a boca da noite, né? Uso de diminutivos em alguns momentos específicos também, caracterizando efeitos de sentido interessantes. E eu não podia deixar de falar de coesão, né? Quem me conhece sabe que eu trabalho muito com referenciação, com sequenciação e tal. Então, muita repetição de termos e de pronomes, também configurando um ritmo à narrativa. O uso do chamado sujeito oculto, né, da elipse do sujeito, principalmente quando a narrativa vem para a primeira pessoa, porque a narrativa é contada na perspectiva do menino, e o uso do mais como elemento de construção da narrativa. Então, você vem uma parte aparentemente tranquila, o garoto está lá sonhando e tal, mas aí acontece um problema no sonho. Então, esse mais colaborando para a construção da narrativa, tá? E para finalizar, né, já que eu já estou, eu prometi falar 30 minutos, já estou com 27, então, para finalizar, eu acho que a gente tem que ter em mente que o trabalho com língua e com literatura na educação básica deve estar associado a objetivos variados. A formação desse leitor literário, eu nem falei disso hoje, a fruição da leitura, a observação das características multimodais, as estratégias linguísticas e os efeitos de sentido. Isso em todos os níveis de escolaridade, obviamente, adequados ao nível de escolaridade com o qual nós estamos trabalhando, né? A abordagem linguística de textos literários não deve usar o texto como pretexto, acho que isso daí já está mais do que batido, e usar o texto como pretexto é principalmente retirar exemplos, olhar os exemplos e não associar isso aos efeitos para o texto, né? A construção de sentido. Então, o uso de nomenclatura pode ser feito ou não, dependendo também do nível de escolaridade e do objetivo do professor. Não sou contra o uso de nomenclatura teórica nas aulas de língua portuguesa, mas a gente tem que ter em mente que o objetivo final do trabalho de língua não é ficar fazendo o aluno decorar a nomenclatura, né? E deve-se partir sempre da análise do texto, da compreensão desse texto, ainda que isso leve mais tempo do que o normal, digamos assim, isso faz gastar muito tempo, leva muito tempo, mas não é o que acontece na verdade, né? Obras como A Boca da Noite podem ser trabalhadas em qualquer nível de escolaridade, né? Mas a gente tem que ter sempre em mente que o texto literário transcende a escolarização. A gente sempre associa o texto literário à escola, inclusive as editoras fazem isso, mas o nosso objetivo tem que ir além, né? E para finalizar, eu vou ler 3 citações que eu acho que também devem nortear o nosso trabalho com língua e literatura na escola. A primeira é da Maria Lúcia Guelph, que a literatura é antipedagógica e deseducadora por natureza, em relação a sistemas estabelecidos sobre privilégios e concentração de poder. Não é à toa, como eu disse no início, que a literatura é uma das primeiras disciplinas a ser deixada de lado, principalmente em governos autoritários. Todorov, a literatura pode muito, pode também, em seu percurso, nos transformar a cada um de nós a partir de dentro. E para finalizar, mais uma vez, Eni Orlandi, compreender é saber que o sentido pode ser outro. Então, quando a gente pensa em leitura, a gente tem que pensar em pluralidade, em construção de sentidos. E eu espero ter, pelo menos, acionado alguns conhecimentos e motivado vocês a pensar um pouquinho a respeito disso a partir da literatura infantil no trabalho na escola, tá? Então é isso, obrigada pela atenção, e agora fico aberta aí aos comentários, às perguntas, às críticas. Mais uma vez agradecendo a atenção de todos. Obrigada, professora Leonor, que fez uma fala, além de dentro do tempo, né? Também muito vinculadora das questões linguísticas, literárias e textuais discursivas, que é uma coisa interessante, que às vezes é mais rara, não é? Nós temos aqui algumas perguntas e vamos usar os nossos 20 minutos, então, agora restantes para as respostas, tá certo? Eu tenho uma pergunta aqui da Cristina Bastos, né? Nós agradecemos também as pessoas que estão encaminhando suas questões. A respeito daquele livro, A História do Patinho Feio, que você se referiu. Ela pergunta se nós podemos dizer que há uma recategorização do objeto de discurso Patinho Feio a partir do título. A Cristina Bastos é a Maria Cristina, ela é me orientando, né? Quem sai aos seus não degenera, né? Então, ela já está pensando nas estratégias de referenciação. Sim. Nós percebemos isso exatamente por causa desse realmente. Ele não era simplesmente um patinho feio, ele era realmente feio.
Agora, o interessante nessa história, e aí eu abro um parênteses, porque eu não falei disso, é que a gente tem várias maneiras de chegar no texto literário. Eu chegaria nesse texto antes do aluno ter o livro. Antes do aluno olhar a capa, antes do aluno ver a ilustração do Patinho Feio. Eu começaria o trabalho com esse texto exatamente fazendo com que ele percebesse que a gente não está falando de um patinho feio, do patinho feio tradicional. Ele, pelo menos, desconfiasse que a história era uma reapresentação, né? Era uma paródia do Patinho Feio. Então, isso também é uma atividade interessante. Antes de ter contato com o texto, você já pode ter contato com trechos do texto para criar expectativas de leitura. Mas sim, claro que é uma recategorização desse Patinho Feio. Uhum. Só um comentário aqui, antes de eu ir para a segunda pergunta, da Cristina Barbalho. Ela diz que, às vezes, no ensino fundamental, não há o reconhecimento do trabalho com literatura. Julga-se que ele fica apenas a cargo do ensino médio. É um comentário que ela faz à sua declaração agora mais, né, para o final. Uhum. Temos aqui uma pergunta do Samuel Malaquias da Silva, que diz assim: alguns pesquisadores dizem que a literatura perdeu espaço no ensino fundamental por causa do ensino de gêneros. Você concorda com isso? Como conciliar o letramento literário ao ensino de gêneros textuais? Obrigada, Cristiane e Samuel, que eu também conheço. Na verdade, o comentário da Cris já responde a pergunta do Samuel, né? Porque não é de agora que o trabalho com a literatura na escola vem sendo deixado de lado. Ele vem sendo deixado de lado há muito tempo, principalmente no ensino fundamental. Quando a gente fala em ensino fundamental, na verdade, parece que a gente está colocando tudo no mesmo bloco, né? O que nós percebemos há muito tempo, não é de agora, é que no Fundamental 1 há um trabalho um pouco mais detalhado com a literatura infantil, né? Geralmente, até pelo fato do professor poder ficar mais tempo. Desculpem, gente, tem um barulho aqui de fundo, mas já vai passar. Geralmente, pelo fato do professor poder ficar mais tempo com a turma, e geralmente em turmas de ensino fundamental 1, há um tempo destinado para a sala de leitura, para ir da biblioteca, né? É muito comum, até um tempo atrás, havia o Programa Nacional de Biblioteca na Escola, em que o governo distribuía livros de literatura infantil e juvenil para as escolas, então havia muito recebimento de livros infantis, e às vezes para as séries iniciais. O grande buraco está no Fundamental 2. Quando chega no ensino médio, há um trabalho muito baseado em historiografia literária, que é meio que obrigatória até pelos conteúdos, mas não precisava ser feito assim em sala de aula. Uma coisa é o conteúdo que você tem que dar, outra coisa é a maneira como você aplica esse conteúdo, né? Agora, no ensino fundamental 2, no nível fundamental 2, é que é o grande buraco, por vários motivos, inclusive editoriais, né? Os alunos começam a crescer, os leitores começam a crescer, as editoras começam a tirar as ilustrações, fazer um projeto gráfico editorial mais sério, mais cru. Isso vem mudando ultimamente, inclusive. E aí isso afasta um pouco a literatura do leitor, sem contar que aí começam a aparecer aquelas nefastas provas de livro, que são uma tragédia. Então, articulando o comentário da Cristiane com a pergunta do Samuel, não é por causa dos gêneros, acho ótimo quando culpam os gêneros de tudo, né? Os gêneros textuais são culpados só de terem aparecido na nossa vida. Não são. Quem dera, porque se a pessoa fizer um bom trabalho com gênero textual, ela vai trabalhar com texto literário também. O problema não está aí, o problema está em ou o professor não ser leitor, ou ele não se sentir confortável trabalhando texto literário. Infelizmente. Mas isso é mais antigo que o mundo é mundo, viu? Não é de hoje, não. Tá bom. Temos aqui, antes de eu ir para a próxima pergunta, 2 comentários. Uma da Alexandrina Rodrigues, que diz que ela hoje vê que muitos professores fogem do trabalho com a literatura, ela assim comenta, e o comentário de Esther Aparecida, dizendo que a sua fala é jamais um elogio, né, Leonor? Perfeita a sua fala. Então, estou transmitindo a informação. Gente. E agora eu vou trazer, Leonor, uma pergunta minha, sabe? Então, depois que eu saí do ensino, da educação básica, me afastei bastante da literatura, que a gente entra na linguística, é mais difícil. Mas há uns anos atrás eu ouvi um comentário do poeta Afonso Romano de Santana, né?
ele dizendo que, embora haja um ensino, um trabalho com a literatura em sala de aula, esses textos que, em geral, passam pela sala de aula, crônicas, coisas assim, são um pouco superficiais, no sentido de serem pequenos, em termos de tamanho, e com pouca densidade, por exemplo, reflexiva ou literária. Então, ele propondo que os alunos fossem expostos a textos mais densos. Um romance, por exemplo, qual é o problema disso? Né? Levar alguma coisa mais substancial. E essa fala do Afonso Romano, ela, de certa maneira, entra em choque, por exemplo, com uma recente declaração de um youtuber muito famoso, influenciador, né, que criticou, por exemplo, dizendo que não era conveniente, ou que os alunos, os jovens brasileiros, não tinham mais interesse em Machado, Alencar. Aí eu gostaria que você comentasse um pouco essa declaração, que ela repercutiu muito no meio acadêmico, né? Agora eu vou costurar a sua pergunta à pergunta do Samuel. Porque, assim, o trabalho com esses textos de menor proporção decorre de vários motivos, né? Um deles, o trabalho com os gêneros, mas principalmente pela questão espacial mesmo, né? Do espaço temporal, digamos assim, da sala de aula, né? Então, por exemplo, você tem um livro didático, obviamente você vai colocar textos menores, você não vai botar um romance dentro do livro didático, não vai dar para fazer isso. Então, ou é um capítulo de um romance, ou é uma crônica, ou é um conto, ou é um poema. Então, aí você associa o trabalho com o texto literário ao gênero textual, e isso fica um pouco mais, digamos assim, fácil, pedagogicamente falando, né? Agora, eu concordo totalmente com Afonso Romano Santana, e em relação a esse youtuber, eu tenho momentos de concordância e momentos de discordância, né? Então, são questões diferentes. Uma coisa é você ter acesso e ter o contato, né, e poder ler e discutir e debater textos mais complexos. E isso daí tem que ser feito na escola mesmo, né? A gente não pode só trabalhar contos, não que trabalhe com contos seja menor, mas realmente o trabalho com conto é mais complexo do que o trabalho com, por exemplo, depende também, né? Eu estou generalizando, mas, por favor, coloquem todas as aspas nessa minha fala. Mas o trabalho com um conto, por exemplo, da Lígia Fagundes Telles ou da Clarice Lispector, vai ser muito mais complexo do que um trabalho com uma notícia de jornal, pelo menos tende a ser, tá? E independentemente do tamanho, o conto pode ter 2 páginas ou 3, e a notícia de jornal, na hora de digitar, pode ocupar 5 páginas, pode ser uma reportagem, inclusive, e acionar conhecimentos que os alunos até já conhecem, mas o conto acionar conhecimentos, e conhecimentos linguísticos, inclusive, que os alunos não conhecem. Então, sim, ele tem que trabalhar com textos maiores e cada vez mais complexos, inclusive os romances. A questão é o que está sendo feito com esses textos. O problema não é ler Machado de Assis, um romance do Machado de Assis na escola. O problema é que você está lendo esse romance e o que está sendo feito com esse romance? Está lendo esse romance porque ele vai cair numa questão de múltipla escolha na prova? Aí, meu amigo, o problema ia ser com romance, com conto, com crônica, com piada, com qualquer texto. Eu já vi uma vez uma questão de prova que me revoltou, que era um poema inteiro do Manuel Bandeira, sei lá, 10 versos, com um título, um poema lindo do Manuel Bandeira. Aí vem a questão: qual a função sintática do sintagma tal no título? Aí, assim, para que o poema? Não precisava ter o poema do Manuel Bandeira. Então, ou então retire do poema do Mário Quintana um exemplo de substantivo abstrato, e assim, solto. Então, a grande questão é o que você está fazendo com esse texto. Pense em que ler Machado de Assis. Agora, também você pode ser apresentado a Machado de Assis de maneiras diferentes. Você tem crônicas do Machado de Assis, que a maioria das pessoas não conhece. Você tem contos do Machado de Assis, que são fantásticos. Você pode ser apresentado ao Machado de Assis de momentos diferentes, né? Geralmente, os alunos gostam de ler texto literário, gente. A minha experiência como professora, eu sempre consegui levar texto literário para a sala de aula em todos os níveis de ensino. Agora, o que você está fazendo com esse texto literário é que é a história. Se é ler para fazer prova, aí realmente eu também odiava quando eu era aluno. Então, não faça com os seus alunos o que você não gostaria que fizessem com você. Eu acho que essa é a máxima principal. Tá, obrigada, Leonor. Eu tenho aqui alguns comentários que vou fazer agora, citando os autores, né, que estão no chat. É um comentário da Silvia. Parabéns, Leonor, pela abrangência de sua fala, demonstrando que há espaço para as diferentes faces dos desafios ao rés do chão na escola. Da macroleitura
aos expedientes gramaticais. Bom te ouvir. Temos aqui também uma fala da Esther Aparecida, que já tinha feito um comentário. Trabalho no EFI, né? E percebo a falta de interesse dos alunos pelos textos literários. Amo trabalhar, deve ser os gêneros literários, e busco trabalhar a escrita e o visual. A Daniele Gomes, que é nossa colega professora da UFRJ, né, tem tanta coisa boa na literatura infanto-juvenil. Eu me tornei leitora no Fundamental 2. Me apaixonei por leitura sendo frequentadora assídua da biblioteca da escola municipal em que eu estudava. E o Fernando Cordeiro, que é um colega nosso também do Nordeste, professor da área de estudos funcionalistas, dizendo que está dando os parabéns, Leonor, pela excelente apresentação, e eu não vou dizer o comentário que ele faz de mim, que não importa. Agora, talvez, para terminar, viu, Leonor, assim, quando a Daniele fala da literatura, eu me tornei leitora quando se inaugurou a biblioteca do meu antigo ginásio. E hoje as bibliotecas estão um pouco sucateadas e tudo mais. Qual a importância da biblioteca numa escola de ensino da educação básica, não é? Só para você poder terminar aí a sua fala. O meu mestrado foi exatamente sobre leitura na escola. Eu era professora de escola pública municipal e eu analisava isso, e uma das escolas que eu analisei, entrevistei alunos, era exatamente a escola onde eu trabalhava, onde os livros ficavam trancados, e uma vez eu tentei abrir a porta da biblioteca, falei, vamos abrir na hora do recreio, né? E eu ouvi de uma pessoa da direção o seguinte comentário: mas se abrir a porta, os alunos entram. Aí eu falei, eu não tinha pensado nisso. Pode ser até que eles queiram ler, né? A biblioteca da escola é o primeiro espaço, que tem que ser um espaço acolhedor, né? Dá para a gente falar muito sobre biblioteca na escola. Agora, isso não é de hoje também, não. Isso é muito antigo. Eu também estudei em escola pública, escola municipal, estadual. Na escola municipal, chegar na biblioteca era quase uma corrida de obstáculos. Eu tinha que passar pela sala dos professores, pela coordenação. Que aluno quer passar pelo corredor da coordenação, gente? E pela sala dos professores? Então, era uma corrida de obstáculos para chegar na biblioteca, e a biblioteca tinha, assim, livro didático e revista para a gente recortar e fazer trabalho. Então, tinha pouquíssimos livros. Então, eu costumo dizer que eu me tornei leitora, apesar do que foi feito comigo como leitora na escola. Mas essa motivação com a leitura deve ser feita em todos os momentos. E quando eu trabalhava na escola pública, que não tinha biblioteca, eu levava os livros no saco do supermercado. Pegava 2 ônibus para dar aula em Acari. Meus alunos, não sei se tem algum assistindo, mas eu tenho aluno da época de Acari até hoje me seguindo no Instagram, me seguindo no Facebook, e eles lembram disso. Eu ia de ônibus, pegava 2 ônibus, levava saco de supermercado com livro e distribuía para eles lerem, às vezes fazendo um trabalho mais sistemático, às vezes só emprestando livro. Nossa, os alunos liam assim desesperadamente. Tinha aluno que batia na porta, porque era de outra turma, não era meu aluno, mas queria o livro. Então, assim, eu não acredito que exista quem não goste de ler. Existe quem não foi apresentado à leitura de uma maneira sedutora, de uma maneira interessante. E aí, tanto para a análise literária do texto, quanto para a análise linguística do texto, porque eu não separo essas coisas. Eu acho que a formação do leitor é aquele leitor que para e pensa, olha só, eu nunca imaginei, caramba, eu desconfiava do personagem tal, que era o assassino, mas era o outro personagem. Por que eu desconfiei do primeiro? Poxa, porque ele estava sendo descrito como uma pessoa grossa, como uma pessoa suspeita, uma pessoa que não tratava ninguém bem. Então, eu criei a imagem desse cara como assassino, o assassino era o bonzinho. Então, assim, você mostrar de que maneira as estratégias linguísticas são usadas para a construção dos textos literários, isso é espetacular. E eu acho que isso é trabalho de todos os professores, inclusive da gente na faculdade, que a gente às vezes acaba não trabalhando muito texto literário porque não tem tempo. Mas eu tenho alguns orientandos que analisam texto literário e a perspectiva é fantástica. Tanto no mestrado quanto no doutorado eu analisei texto literário infantil e juvenil. Então, por isso que eu falo que a gente tem muita coisa para fazer ainda. Muito bem, Leonor. Eu também acho que, quer dizer, na sua fala está uma questão colocada, que é o papel dos cursos de licenciatura, não é?
como tratar isso, como nossos departamentos, tudo é muito compartimentalizado, não é? O ensino muito fragmentado, de vez em quando fica difícil tudo isso, né? Eu posso dar uma sugestão de site para as pessoas? Quem quiser ter acesso, porque às vezes as pessoas me perguntam assim, dica de livro, e aparecem uns livros tenebrosos para usar com as crianças e adolescentes. Entrem no site da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Basta digitar no Google FNLIJ Prêmio. E aí vocês vão ter uma lista dos livros premiados desde a década de 90 pela Fundação, até antes, eu não sei se está tudo lá, mas, enfim, tem vários livros, e aí vocês podem ir buscando, lendo as resenhas, etc, tá? Outra coisa também, eu nem conheço a autora, mas no Instagram eu sigo uma conta que eu acho que é Literatura na Escola, e é uma professora, e ela dá dicas fantásticas de trabalho com texto literário, de leitura sobre texto literário, acho que é Literatura na Escola. Então, assim, tem muito material disponível online que vocês podem consultar. E podem mandar e-mail para mim também, entrar em contato com o nosso grupo de pesquisa, que a gente colabora com isso. E para finalizar, um último comentário da Cristiane Barbalho, dizendo que a apresentação de Machado, cronista, é maravilhosa. Os alunos adoram as fofocas dos textos machadianos e a ironia também. Então, com esse comentário final, eu agradeço muito as pessoas no chat, as pessoas que acompanharam, não é, que estiveram aqui conosco nessa 1 hora. Agradeço a professora Leonor, né? Cumprimento sua brilhante conferência, a comissão organizadora, todos aqui, e sugiro que continuem, como o professor Denis Castanheira falou, né? Nós teremos um dia inteiro de atividades, as atividades vão continuar, e nós estamos, então, encerrando essa sessão aqui agora. Muito obrigada, bom dia ainda, né? Tchau. Obrigada, gente. Tchau. Tchau.